Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença, Senhor. Gratos pelo dia de hoje, gratos por estarmos aqui. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Obrigado por nos trazer nesta manhã que o Senhor preparou para desfrutarmos com intensidade, para desfrutarmos de acordo com a Tua vontade sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque hoje estamos finalizando a série que o Senhor colocou diante de nós, mergulhando em águas mais profundas. Hoje é a live número 10. E hoje finalizamos, Senhor, essa série. E podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, nos capacitou, nos fez entender mais profundamente algumas disciplinas espirituais. E eu te louvo, Senhor, por esse momento. Eu te louvo por essas pessoas que participaram até aqui. Eu te louvo porque tudo tem a ver com o Senhor, tudo é feito pelo Senhor, para o Senhor, porque senão não tem sentido. A nossa vida é uma vida para te louvar, para te adorar, para viver na Tua presença. Obrigado, Jesus, por cuidar de cada detalhe, cada palavra expressada, cada sentimento, cada pensamento. Mas hoje queremos que o Senhor fale conosco de forma profunda. Queremos que hoje o Senhor continue falando aos nossos corações, como falou nessas 9 lives que tivemos até aqui. Por isso, Pai, usa-nos, nos capacita para a boa obra. Obrigado, Jesus, por cada um que está aqui, cada um que está chegando. Obrigado, Jesus, por cada um que assistirá essa live depois. Que a Tua palavra seja dita, seja pregada, seja anunciada, porque não existe nada mais verdadeiro e absoluto do que a Tua própria palavra. Obrigado, Pai, fica conosco, nos ajuda a entender o que o Senhor falará hoje aos nossos corações, que os nossos ouvidos, o nosso coração estejam sensíveis à Tua voz e que possamos pelo Espírito Santo entender e ser convencidos de tudo aquilo que será dito aqui. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa e com a sua família. Amém. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Gi, bom te ver por aqui, Deus te abençoe, querida. Bom dia, Gabi, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Paula, Deus te abençoe, querida. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Carol, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Bom dia, Vilma, estava com saudade de vocês já. Seja bem-vinda, bom dia, Deus abençoe. Vamos chegando para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Todos estão me ouvindo bem? Amém, amém. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Queridos, vamos começar a nossa última live da série Mergulhando em Águas Profundas. Foram 10 lives contando com a de hoje, onde, pela graça de Cristo, pela graça do Senhor, aprendemos algumas disciplinas espirituais, algumas disciplinas que nos fazem mergulhar em águas mais profundas. E
Todas elas estão gravadas no YouTube, todas elas estão no perfil do Instagram, então se você perdeu alguma delas, depois você corre lá e assiste, tá? Começou dia 1º de janeiro, estamos finalizando dia 10 de janeiro, foram 10 lives, contando com a de hoje, sobre a série Mergulhando em Águas Mais Profundas, que como base temos o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4 em diante. E antes da gente começar, terminando essa live de hoje, isso não significa que as lives terminaram, não. Vou voltar ao normal, como sempre tive, todo dia, as lives normais, como a gente sempre fazia, tá? Então, depois dessa série, a gente vai, a partir de amanhã, voltar às lives normais, fora da série, e com uma palavra, uma direção de Deus, como a gente sempre tem feito. E depois Deus já está ministrando no meu coração uma outra série, também de 10 lives. Todas as séries, né, a gente está aí programando para que seja de 10 lives, tá? Então, a próxima série Deus está ministrando no meu coração, que vai se chamar Andando com Jesus. Andando com Jesus, né? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente caminha com Jesus todos os dias. Bom dia, Cida, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Eu quero ler o texto base da live, que é dessa série, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4 e 6, que diz assim: Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: Vá para águas mais profundas e lancem as redes novamente. Simão, que é Pedro, respondeu: Mestre, passamos a noite inteira, navegamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, sobre essa palavra que o Senhor está nos dando, voltaremos e lançaremos as redes. Lançando as redes, pegaram uma quantidade de peixes como nunca. As redes começaram a rasgar. Queridos, Pedro viveu extraordinário. Pedro viveu sobrenatural. Por 3 coisas, 3 motivos que Pedro viveu isso tudo. Observe que nesse texto que a gente está usando como base da série, Pedro viveu o extraordinário. Pedro viveu o sobrenatural. Um homem que tinha passado a noite inteira, um homem experiente, um homem pescador, um homem empresário, porque ele tinha um grupo de barco de pescas, passou a noite inteira sem resultados. A gente está falando de um homem que ele não pescava por prazer, ele não pescava por hobby, ele pescava por necessidade, era o sustento dele. Ele precisava sustentar a sua família. Mas por que Pedro viveu o extraordinário? Por que Pedro viveu o sobrenatural? E por que a palavra de Deus, o próprio Deus, fez questão de deixar isso registrado na sua palavra, como exemplo, como devemos agir? 3 coisas fizeram Pedro viver o extraordinário. Primeiro, ele recebeu uma palavra. O que fez Pedro, a primeira coisa que fez Pedro viver o extraordinário, a primeira coisa que fez Pedro viver e experimentar o sobrenatural em Deus, foi que ele estava direcionado sobre uma palavra. Ei, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma direção para você. Por isso que Pedro disse: Mestre, sobre essa palavra aí, em cima dessa palavra, eu voltarei. Eu voltarei. O que eu quero dizer com isso? Pedro confiou na palavra de Deus. Pedro confiou na palavra de Jesus. Essa é a primeira coisa que fez Pedro viver o sobrenatural. Por isso, nesta manhã, eu quero te reforçar. Confie na palavra de Deus. Quer viver o sobrenatural? Quer experimentar o que você nunca experimentou na sua vida em Deus? Por favor, confie na palavra de Deus. Confie nessa palavra. Essa palavra
ela vai fazer você viver o extraordinário. Ela vai fazer você viver o sobrenatural. Se você caminhar sobre essa palavra, se você tomar atitude sobre essa palavra, se você decidir fazer escolhas, ações na sua vida sobre essa palavra, se essa palavra reger os seus atos, você viverá o sobrenatural, você viverá o extraordinário. Foi isso que aconteceu com Pedro. Primeira coisa foi essa. Segunda coisa que fez Pedro viver o sobrenatural e viver o extraordinário, a obediência. Pedro não questionou. Pedro não arrumou justificativas, como eu e você de vez em quando fazemos. Pedro não deu desculpas, não. Ele simplesmente obedeceu. Entenda uma coisa, a obediência, ela não gera perguntas. A verdadeira obediência, ela não gera dúvida, ela não gera perguntas. A verdadeira obediência, ela gera ações, ela gera atitudes. Essa é a verdadeira obediência. E foi isso que fez Pedro viver o sobrenatural. Foi isso que fez Pedro viver o extraordinário na sua vida. Então a primeira coisa, ele confiou na palavra. Que palavra, pastor? Jesus disse, vá para águas mais profundas e lançai as redes novamente. Ele foi sobre essa palavra. Ele foi em cima dessa verdade. Segundo, ele não questionou. Ele obedeceu. Quando ele diz, mestre, passamos a noite toda pescando e não apanhamos nada, ele não estava questionando, ele estava só informando. Ele estava passando uma informação para Jesus. Porque logo em seguida ele já veio com a obediência dizendo, mas eu vou. Sobre essa palavra, essa ordem que você me deu, Senhor, eu vou. Terceira coisa que fez Pedro viver o sobrenatural, viver o extraordinário, ele saiu da superfície. Ele deixou de viver superficialmente e mergulhou no oceano da graça. Mergulhou no oceano da vontade de Deus. Mergulhou naquilo que Deus tem para a vida dele. Ele saiu da margem, ele saiu da superfície. E através da obediência e confiança na palavra, ele foi para águas mais profundas. Essa série que Deus colocou no meu coração, que começou desde o dia 1º e finaliza hoje, dia 10, é exatamente para mostrar, através da palavra de Deus, ações e atitudes que nos fazem viver o extraordinário e o sobrenatural. Porque é na profundidade do relacionamento com Deus. Nunca esqueça isso. É na profundidade do relacionamento com Deus. Essa é a frase que eu vou usar hoje no final, como eu usei em todas, tá? Vou deixar ela aqui gravada, para que você possa gravar isso em toda a live, tá bom? Como a gente sempre tem feito. É na profundidade do relacionamento com Deus que viveremos o extraordinário, ou até pôr com letra maiúscula, e o sobrenatural. Em nossas vidas. Nunca esqueça disso. Essa foi a frase, o texto que Deus colocou no meu coração desde o dia 1º. Nunca esqueça disso. É na profundidade do relacionamento com Deus que viveremos o extraordinário e o sobrenatural em nossas vidas. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro foi para águas mais profundas, através da confiança, da obediência, ele viveu o extraordinário. Ele viveu o sobrenatural. E essas 10 lives que fizemos, e estamos terminando hoje a 10ª, né? Com a 10ª live, foi exatamente para mostrar disciplinas espirituais, ações, atitudes que nos levam para águas mais profundas.
E hoje, na live passada, antes da gente começar de hoje, na última live, a live de número 9, vimos duas disciplinas espirituais, que uma chama-se disposição, de você estar disponível para Deus, disponível para as ações de Deus. Pedro estava disponível. Apesar de ele estar triste, estava chateado, frustrado, porque passou a noite toda e não apanhou nada. Ele estava disponível, ali no barco, lavando as suas redes, quando Jesus chegou. Ele não estava fora da presença de Deus. Ele estava ali disponível. Segundo, que vimos na live anterior, ele perseverou. Ele voltou. Apesar de estar cansado, de ter passado a noite toda, ele perseverou. Queridos, para viver o sobrenatural de Deus, para viver o extraordinário na presença de Deus, esteja sempre disponível para Deus. Não deixe para depois o que você pode viver em Deus hoje. Não deixe para depois o que você pode aprender de Deus hoje. Aquele ladrão na cruz, ele não esperou morrer para ver no que ia dar. Ele clamou a Jesus, falou: Senhor, lembras de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para esse ladrão: hoje mesmo, não amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deixe para viver hoje o que você pode viver em Deus. Esteja sempre disponível e persevere. Hoje não deu, continue. Pedro perseverou. Passou a noite toda e não deu certo. Passou a noite toda, ficou frustrado. Passou a noite toda, as redes estavam vazias. Mas quando ele recebeu uma palavra, confiou nessa palavra, obedeceu, foi para águas mais profundas através da perseverança. As redes quase rasgaram de tanto peixe. Mas hoje, finalizando essa live, essa série de lives sobre mergulhando em águas mais profundas, eu quero falar desse livro. Hoje a live vai ser somente sobre a palavra. Hoje vamos finalizar a série com a palavra, sobre a palavra, porque é ela que vai nos levar para águas mais profundas. É ela que vai nos fazer viver o sobrenatural e o extraordinário em Deus. Não são seus esforços, não são as suas ideias, não são os seus recursos, não são aquelas coisas que passam na sua mente, no seu sentimento, coisas que você acha ou deixa de achar, não. É a palavra. A palavra é que vai fazer eu e você viver o sobrenatural. Porque o que Pedro obedeceu foi uma palavra. A única coisa que Pedro obedeceu foi uma palavra ministrada, dita, liberada por Jesus. E a palavra foi: vá para águas mais profundas e lançai as redes. É que Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã, e é o que ele disse em todas as lives: vá para a água mais profunda. Vá para águas mais profundas. Porque o que eu tenho para você é muito mais do que você pode pensar e imaginar. O que eu tenho para você é vida e vida em abundância. O que eu tenho para você é plenitude de vida. O que eu tenho para você é cura. O que eu tenho para você é restauração. O que eu tenho para você é renovação. O que eu tenho para você é a minha presença. O que eu tenho para você é a minha misericórdia.
O que eu tenho para você é meu amor, diz o Senhor. E Ele te diz, vá para águas mais profundas. Queridos, o momento que mais conversamos com Deus, o momento que mais presenciamos a glória, a graça, o poder de Deus, é quando lemos a sua palavra. Vocês não fazem ideia, ou se fazem, glória a Deus por isso, ideia do que acontece quando você abre a palavra de Deus e começa a ler a palavra de Deus, começa a meditar a palavra de Deus. Por isso que desde o dia 1º eu lancei um desafio, que foi de copiar a palavra de Deus. Muitas pessoas acharam loucura, alguns me mandaram mensagem no WhatsApp, como assim, pastor? Eu não entendi. Eu falei, é exatamente o que você entendeu. Mas por que eu lancei esse desafio, queridos? Porque essa live do dia 10 ela ia chegar. E ela já estava programada para falar da palavra. Porque é a palavra que vai fazer a diferença na nossa vida. Por isso que eu lancei esse desafio desde o dia 1º, de copiar a palavra, escrever a palavra, porque dessa forma você vai memorizar, dessa forma você vai sentir ela penetrando no seu coração, dessa forma você vai entender ela melhor. Tem muitas coisas que eu tenho certeza, já escreveram, que antes só lendo vocês não entendiam, e a partir do momento que escreveu, parece que abriu a mente e vocês entenderam melhor. É porque escrever a palavra, ela proporciona isso. A live de número 10 é a última live dessa série, mas o desafio continua. O desafio continua. Eu já estou terminando de escrever o Evangelho de Marcos e já vou iniciar o de Mateus. Depois de Lucas, depois de João, depois vamos entrar nas cartas de Paulo. Depois vamos entrar nos livros proféticos dos profetas. Depois vamos entrar nos livros poéticos de sabedoria, salmos e provérbios. Depois vamos entrar no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Velho Testamento, o início de tudo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. São livros que a gente vai também escrevemos. Ah, pastor, isso vai levar anos. Vai levar muitos anos. Mas não importa. A questão não é o tempo. A questão é você se alimentar. A questão é você encher da palavra. A questão é você ler a palavra. A questão é você copiar, entender o que você está escrevendo, entender. Por que eu comecei pelos evangelhos? Porque os evangelhos falam de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a razão da Bíblia. Jesus Cristo, ele é a centralidade da palavra de Deus. Toda a Bíblia converge, culmina, aponta para Jesus Cristo. Gênesis fala sobre Jesus, Êxodo fala sobre Jesus, Deuteronômio fala sobre Jesus, Levítico fala sobre Jesus, Números fala sobre Jesus. Todos os livros bíblicos apontam para Jesus. Se você estiver fazendo meu discipulado online, você vai ver. Quando chegarmos na parte de Cristologia, onde vamos estudar a vida de Cristo, você vai ver que toda a palavra aponta para Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre a palavra de uma forma bem rápida, profunda e objetiva. Entenda que a palavra de Deus, se você ainda não está convencido do poder que há na palavra de Deus, esse devocional é para você. Se você não está ainda convencido, convencida do poder que há na palavra de Deus, esse devocional é para você. Agora, no entanto, se você já conhece o poder vivificante da palavra de Deus, este devocional também é para você. Para que esse poder que você já conhece se aperfeiçoe
nas suas fraquezas e nas suas limitações. A palavra é o poder de Deus. A palavra é que nos mantém de pé. Você consegue ver a importância de estarmos impregnados pela palavra de Deus? O nosso empenho, o nosso esforço em ler, essa coisa de manter a disciplina, essa rotina de conhecer a palavra de Deus, ela nunca vai ser em vão, queridos. O nosso espírito é beneficiado por isso. A nossa alma é beneficiada por isso. O seu corpo, você, a sua vida, seus filhos, a sua casa, a sua empresa, os seus negócios, o seu trabalho. Quando você se entrega às Escrituras, quando você se envolve com a palavra de Deus, queridos, isso tem um poder transformador. Isso tem um poder criador incrível. Por isso que em todas as lives, mesmo que não foram lives de série, eu sempre falava da palavra de Deus. Para você ter uma ideia, eu vou ler aqui, não está no meu esboço, eu vou ler na própria Bíblia. Aqui no Salmo de número 138, o Salmo de número 138 diz que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, estão acima do seu próprio nome. Você já parou para pensar nisso? As Escrituras, a palavra, elas estão acima do próprio nome de Deus. Olha o que a palavra diz no livro de Salmos, Salmo 138. O versículo 1 e o versículo 2 diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Deuses com D minúsculo, tá? São aqueles ídolos, aqueles deuses do mundo, aqueles deuses falsos. Número 2, versículo 2. Voltando para o seu templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome. Ao teu nome. Porque engrandecestes a palavra acima do teu nome. Porque engrandecestes a palavra acima do teu nome. Olha o poder que tem a palavra. A palavra, ela é a boca de Deus para esse mundo. Esse livro é um livro sagrado. Por isso que a gente chama de Escrituras Sagradas. E por que eu vou falar hoje sobre a palavra? Porque ela produz algumas coisas em nós e nos faz viver o extraordinário, o sobrenatural. Se você for um homem ou uma mulher que tem o hábito da palavra, ela vai produzir uma vida extraordinária para você. Queridos, mergulhe nessa palavra. Mergulhe nas Escrituras Sagradas. Por isso que tem live, por isso que tem devocional, por isso que tem discipulado, por isso que tem tudo que precisamos. Tudo é por causa da palavra. E a primeira coisa que a palavra vai produzir em nós, ela nos aperfeiçoa. Ela cada dia nos aperfeiçoa. A cada dia ela nos aperfeiçoa. Olha o que 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante nos diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. De Gênesis a Apocalipse. Ela é para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para a justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela vai nos habilitando, ela vai nos aperfeiçoando. Um dia perguntaram para mim, pastor, como é que você consegue fazer live todo dia? Como é que você tem uma palavra diferente todo dia? É por causa da própria palavra. Queridos, eu leio esse livro aqui horas todos os dias.
Eu passo horas lendo esse livro todos os dias. Não é meia hora, 20 minutos, não. É coisa de 3, 4, 5 horas lendo a palavra. Me alimentando, escrevendo, aperfeiçoando, meditando, orando. E aí o devocional sai. Junto com isso eu tenho as pregações na igreja que eu tenho que preparar também quando eu vou pregar. Quando eu vou dar uma palavra no culto. Ou seja, a minha vida, ela foi impregnada pela palavra de Deus. Eu glorifico a Deus por causa disso. Porque por causa disso a minha vida mudou completamente. Então, queridos, essa palavra ela vai nos aperfeiçoando. Ela vai nos tornando pessoas melhores. Ela vai nos fazendo viver o chamado nosso. Ela vai nos aperfeiçoando como pai, como marido, como pastor, como amigo, como filho de Deus, como esposa, como mulher, como filha, como mãe, como mulher de Deus. A palavra ela vai nos aperfeiçoando. Sabe, queridos, eu confesso que eu fico extasiado com o poder aperfeiçoador da palavra de Deus. Sabe, esse efeito ele é gradual, ele é contínuo. Na medida que você vai meditando, que você vai estudando, que você vai lendo, você vai sendo aperfeiçoado. Você vai se tornando uma pessoa melhor. Sabe, a gente como pastor, a gente observa muito as coisas na igreja, né? As pessoas que vão chegando, que tem lá suas dificuldades. Aí a gente vai atendendo as pessoas, a gente vai conhecendo, vai conversando. Como a palavra que elas escutam na igreja vão transformando a vida delas. Eu lembro uma vez, faz muito tempo isso, que eu vi uma pessoa entrar na igreja de brinco. Não tenho nada contra, tá, gente? Entendo o que eu vou dizer, eu não vou condenar nada aqui, não é nada disso, tá? Eu sei que eu estou falando com adultos aqui, ok? Um homem entrou com um brinco nas duas orelhas e falava assim meio cheio de gíria, sabe aquele linguajar malandro? Eu sou carioca, eu entendo muito bem disso, né? Aquele linguajar malandro, aquele, né, falando tá ligado, tá não sei o que, aquelas coisas todas. O tempo foi passando. Ele estava no culto de quinta, ia para o culto de domingo, o tempo foi passando. Um dia, ele chegou sem os 2 brincos. Conversando, o vocabulário começou a mudar. Ele começou a falar palavras do reino. Começou a usar vocabulários um pouco diferentes. Sabe o que é isso? A palavra. A palavra ela vai aperfeiçoando, ela vai transformando a pessoa. E é lindo de ver, como é lindo de ver o poder aperfeiçoador da palavra. Eu falo por vocês. Eu falo por vocês. Quantos testemunhos eu já recebi de vocês, dizendo que vocês mudaram, que a vida mudou, simplesmente por causa que começaram a participar dos devocionais. Começaram a participar das lives todo dia às 6 horas da manhã, que é o horário oficial da live. Sexta-feira vai ser a última live das 8 da manhã. Sábado eu volto para as 6. Quantos testemunhos eu já recebi de vocês, de coisas que aconteceram, de soluções que Deus deu. Sabe o que é isso? Não sou eu, não é a live, é a palavra que está sendo ministrada. Porque ela aperfeiçoa, ela vai transformando a sua vida. Você vai se tornando uma pessoa no qual Deus quer que você se torne. É a vida sendo transformada pela palavra. Amém, Larissa. Glória a Deus por isso. É a palavra. A palavra ela vai aperfeiçoando, ela vai transformando, ela vai edificando. Queridos, eu vou ser sincero, como eu amo a palavra de Deus. Como eu amo essa palavra. Como eu amo esse livro. Ele transformou a minha vida. Ele mudou a minha história. E
Esse é o meu desejo para todos aqueles que entram na live, para todos aqueles que recebem um devocional por escrito no WhatsApp, para todos aqueles que fazem um discipulado, para todos aqueles que recebem uma palavra no final do dia, para todos aqueles que passam mensagem para mim pedindo oração, pedindo isso, pedindo aquilo, normal. O meu desejo é que você seja impregnado, impregnada pela palavra de Deus. Por quê? Porque ela aperfeiçoa. Ela transforma pensamentos, ela transforma sentimentos, ela transforma as atitudes. Amém? Segunda coisa que a palavra produz para que você possa viver o extraordinário, o sobrenatural em Deus. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É o que Jesus Cristo está dizendo para os discípulos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra nos limpa. Limpa a sujeira do pecado. Purifica a sujeira do eu, do egocentrismo. Limpa da força. Essa é a palavra. Amém, Márcia. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Hoje vai ser uma live de testemunhos, né? Glória a Deus por isso. Deus seja louvado, querida. Deus continue te abençoando, te dando soluções, graça e força. A palavra, ela nos purifica, ela nos limpa, ela tira tudo aquilo de velho e novo se apresenta diante de nós. Então é a palavra que ela vai te purificar. Sabe, queridos, quem arruma a casa, quando eu estava preparando o devocional, eu até sorri com isso. Quando você arruma uma casa, quando você limpa uma casa, eu ajudo minha esposa aqui, toda sexta-feira é dia de faxina aqui no apartamento. Eu ajudo minha esposa, eu limpo os quartos, eu participo, né, da limpeza, eu ajudo ela, né, passar pano nos móveis, né, mas ela faz a maioria, lógico, no sentido de tempo até, mas eu limpo aqui os móveis do meu escritório, ajudo uma coisa ou outra. Uma coisa que eu faço sempre, viu, gente, mudando um pouco de assunto, eu lavo louça todo dia. A louça é minha. A gente fez um combinado, eu gosto até. Eu lavo louça todo dia. Louça do almoço, louça do jantar, louça do lanche, louça, o que tiver de louça, eu lavo. Minha esposa saiu agora, que ela tinha um compromisso, ela estava tomando café, eu falei, deixa a louça aí, que depois da live eu lavo. Então, queridos, quando você vai limpar uma casa, você precisa usar material adequado para isso. Amém? Você precisa, qualquer limpeza que você for fazer, você precisa usar um material adequado e procedimentos envolvidos para que você faça uma boa limpeza. O material, a ferramenta que precisamos para limpar a nossa alma, limpar o nosso espírito, é a palavra. E a prática da limpeza é muito mais do que um aprendizado a nível de saber que produtos usar, que coisas usar. De repente nunca limpou esse tipo de móvel, de material, ele não pode usar esse tipo de produto, não pode usar aquele. A palavra de Deus, ela é tudo aquilo que precisamos por uma limpeza na mente, na alma, no coração. A palavra de Deus nos limpa, nos purifica. Você já mergulhou nas Escrituras Sagradas com o propósito de ser limpo, purificado? Porque ela tem esse poder. Então seja intencional, querido, na sua leitura bíblica, busque ao Senhor. Antes de começar a ler, ore e fala, Deus, me dê entendimento, sabedoria para aquilo que eu vou ler agora. E com esse desafio de copiar a palavra, ficou melhor, porque agora você consegue se envolver mais com ela, precisa ficar atento no que está copiando, e isso vai entrando na sua mente. Vocês vão ver quando vocês finalizarem esse desafio. Vai ser extraordinário. Jeremias capítulo 29, versículo 13, um versículo tão conhecido de todos nós. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração.
O que vocês estão fazendo agora aqui junto comigo nesta live é buscando o Senhor, se alimentando da sua palavra. Amém? Terceira coisa que a palavra de Deus produz em nós e que nos faz viver o extraordinário, o sobrenatural. Queridos, ler a palavra de Deus é ir para águas mais profundas. Essa é a chave final desse devocional. Quer ir para águas mais profundas? Mergulhe na palavra de Deus. Pedro foi sobre uma palavra. Pedro só pegou o barco de novo e foi porque Jesus disse para ele: vai para águas mais profundas. Ou seja, ele mergulhou na palavra. E é isso que eu quero te incentivar nessa última live da série Mergulhando em Águas Profundas. Terceira coisa que a palavra nos faz: ela nos santifica. Ela nos santifica. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe, queridos, entenda, quando Deus separou um povo para si, Ele não escolheu o maior povo. Ele não escolheu o melhor povo. Ele separou um povo que Ele mesmo iria capacitar, preparar e santificar. Ei, você é separado, é separada. E todos os dias Deus está te capacitando, te preparando e te santificando. Que privilégio, querido. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Deus nos separou? Somos o seu povo, capacitados, santificados a cada dia. Que privilégio isso! Tanta gente perdida nesse mundo e a gente aqui firme, sendo capacitado, sendo transformado, sendo justificado, sendo ensinado na palavra, na verdade. A palavra nos santifica, nos faz ser outra pessoa, outro homem, outra mulher. Quantas coisas deixamos de fazer que fazíamos antes, que não agradavam o coração de Deus. Quantos vícios foram destruídos. Quantos comportamentos foram transformados. Por quê? Por causa da palavra. Por isso que existe a pregação no culto. Não é só louvor e só música. Não. A parte mais importante de uma celebração na igreja é a palavra. Por isso que a nossa palavra lá na igreja dura 40, 45, até 50 minutos. Porque a gente prioriza a palavra. São 4 louvores no máximo, 4, 5 no máximo. O restante é palavra. É 1h30 de culto. Com palavra. 50 minutos com palavra. 45 minutos com palavra. Pessoas saem impactadas, pessoas saem transformadas. Por quê? Por causa da palavra. Ela santifica. Quando a palavra vai entrando na nossa mente, ela vai tirando tudo. Imagina você pegar um copo, por exemplo, de vinho. Enche o copo de vinho. Quando você pega uma garrafa de água e vai jogando em cima, ele vai transbordando o vinho, não vai? Chega um momento que fica só água, o vinho já escorreu todo. É assim que a palavra faz na nossa mente. É assim que a palavra faz no coração. Ela vai entrando, ela vai penetrando, ela vai. Chega uma hora que você é só palavra. Você é só evangelho. Você é só Cristo. É isso que a palavra faz. Isso é santificação. Ela separou você, ela te encheu, ela te transformou. Amém? Quarta coisa que a palavra faz, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E antes em João diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Entendeu quem é a verdade? E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Agora sabe o que é a palavra? Evangelho de João, capítulo 1.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? É palavra. É palavra. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quando você está lendo a palavra de Deus, você está em Cristo. Entendeu? Quando você lê a palavra de Deus todos os dias, você está em Cristo. Esse Verbo que se fez carne, habitou entre nós, foi crucificado, foi morto. Ao terceiro dia essa palavra ressuscitou. E hoje ela deixou o seu Espírito, o Espírito Santo em nós. Nós somos cheios da palavra. A palavra nos liberta. O que é liberdade? É deixar de ser escravo de algo. A gente às vezes é escravo de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas ações. Aí vem Deus e arrebenta com isso tudo e nos liberta, nos tira desse cativeiro do egocentrismo, nos tira desse cativeiro do eu, nos tira desse cativeiro da vontade própria. Isso é a liberdade. Começamos a viver em Cristo, começamos a viver por Cristo, começamos a viver com Cristo, porque essas correntes foram despedaçadas em Cristo. A palavra nos liberta. Quinta coisa, o que a palavra produz em nós para vivermos o extraordinário, o sobrenatural? Ela faz a gente discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Às vezes o que você está sentindo não é o que Deus quer. Às vezes o que você está pensando em fazer não é o que Deus quer. A palavra bem discerne isso. Nos revela se é ou não a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu não sinto isso. Então mergulha em águas mais profundas. Mergulha em águas mais... Aqui é o oceano de sabedoria. É o oceano de graça. É o oceano da voz de Deus. Mergulha. Essa é as águas profundas que falamos desde o primeiro dia. Mergulhe nas águas profundas da palavra, que você vai estar em Cristo, que é o Verbo encarnado, e você vai estar vivendo um relacionamento íntimo com Ele. E aí se prepara, porque tudo pode acontecer. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir o espírito das juntas, das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Querido, quanto mais você lê, mais inundado você é. Quanto mais você lê, mais discernimento você tem. Quanto mais você lê, mais sabedoria do alto desce sobre você. Aí você vai vivendo, as coisas vão acontecendo, extraordinários, sobrenaturais. Você vai falar, é a palavra. É a palavra em mim. Surge um problema, surge outro, porque a vida é assim, você vai vencendo, vai entendendo o problema, vai olhando na outra perspectiva, vai avançando. É a palavra que te deu essa capacidade, te gabaritou para isso. É a palavra. Ela te fez discernir. Amém? Então, queridos, mergulhe nesse oceano da palavra. Esse é o mar profundo, que é onde eu queria chegar na 10ª live. De você mergulhar nesse oceano
da palavra de Deus. Coragem, coragem. Sabe, tudo em nós é exposto pela Bíblia. E ela produz uma transformação de dentro para fora. E nos tornamos santificados a cada dia. E eu quero terminar essa live lendo com vocês Isaías capítulo 12, versículo 3. Com alegria, vocês tirarão água da fonte da salvação. Com alegria, vocês tirarão água da fonte de salvação. Essa é a palavra. Ela não nos foi entregue à toa. Essa é a palavra. Amém? Vamos orar. Lembrando que estamos finalizando a série hoje. Amanhã eu já volto com um devocional normal, sem ser série. Inclusive Deus já ministrou no meu coração a palavra de amanhã. Eu quero só confirmá-la em Deus. Eu estava na oração da manhã hoje lá na igreja e Deus me deu uma palavra muito forte ontem. Ontem não, hoje, desculpa, na manhã na igreja. E eu quero fazer dela o devocional. Então eu vou hoje à tarde prepará-la, orar, meditar na palavra. E quem sabe, amanhã a gente ministra o que Deus colocou no meu coração hoje de manhã. Então amanhã a live vai voltar normalmente, tá? Sem ser série. Vai ser às 8 horas da manhã, porque amanhã ainda tem quinta e sexta da oração na igreja. Mas vamos seguir normal com os devocionais. E hoje, para quem não sabe, hoje, dia 10 de janeiro de 2024, completamos 2 anos de devocional online. 2 anos de devocional online. Por escrito já tem mais de 10 anos. Não existia nem o WhatsApp, até muito mais do que 10 anos. Até muito mais. Não existia nem o WhatsApp, eu mandava devocional por e-mail. Eu tenho uma lista de pessoas no meu e-mail aqui até hoje. Eu mando devocional neles. Então, o devocional por escrito já ia há muitos anos. Agora a live, esse desejo que Deus colocou no meu coração todo dia, 6 horas, de domingo a domingo, hoje, dia 10 de janeiro, está completando 2 anos. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus por isso. E meu coração se alegra, mas a honra e a glória pertencem ao Senhor, porque é Ele que capacita, Ele que dá graça, Ele que dá entendimento, Ele que dá força para continuarmos. E que Deus me dê mais anos aqui, falando com vocês, ministrando a palavra do meu bom e amado Senhor. Amém? Sabe o que é isso, queridos? Disponibilidade e perseverança. Disponibilidade e perseverança. Amém? Vamos orar, queridos. Amado Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por estarmos aqui na Tua presença, por estarmos aqui ouvindo a Tua palavra sendo ministrada por ela, e que ela produza em nós fruto do entendimento, que possamos entender a Tua palavra hoje mais e mais. Obrigado, Senhor, por nos acordar e nos trazer diante da Tua live, da Tua palavra, dessa série. Obrigado, Senhor. Que possamos continuar caminhando a jornada da vida na certeza de que o Senhor cuida e sempre cuidará de todas as coisas. Por isso, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez no meio de nós. Quantos livramentos, quantas coisas o Senhor realizou. E aqui estamos, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai. Eu te peço que essa palavra nos faça entender realmente as Escrituras Sagradas a nível de poder, glória, majestade e do que ela produz em nós. E que possamos, através da Tua graça, do Teu favor, mergulhar nessa água profunda, nesses mares profundos chamadas Escrituras Sagradas.
Obrigado, Pai. Obrigado por esse teu grande amor por nós. É no teu nome que eu oro e agradeço por esse dia. E te peço por aqueles que estão online comigo agora, estenda a tua boa mão. Abençoa, derrama mais do teu poder e glória. E que eles possam vivenciar tudo aquilo que eles ainda não viveram na tua presença. Que eles possam realmente mergulhar nas Escrituras e navegar em águas mais profundas de um relacionamento contigo. Tira todo medo, toda angústia, toda preocupação. Que ele possa viver prontamente para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Pai, não oro só por eles, mas por aqueles que assistem nossa live depois. Os abençoa da mesma forma que nos abençoou. Obrigado. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Ah, Deus, como é bom. Como é bom sentir a tua presença. Como é bom sentir, Senhor, que o Senhor está agindo na vida de muitos. Ainda viveremos grandes testemunhos da parte de cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Receba a nossa vida como sacrifício vivo diante do teu altar. E que verdadeiramente possamos mergulhar em águas profundas. E viver plenamente na tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado. É no teu nome que eu oro e agradeço. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de vida para vocês. Seja uma palavra de graça, força. E hoje terminamos a nossa série de live mergulhando em águas mais profundas. E essas são as águas profundas que devemos mergulhar todos os dias. Nunca esqueça, foi sobre uma palavra que Pedro fez a sua maior pesca. Uma palavra. Amém? Amanhã retornamos às nossas lives normais, com temas específicos, temáticos, tá bom? Às 8 horas da manhã, e eu espero vocês. Se for da vontade de Deus, estaremos aqui às 8 da manhã. Amém, querido? Que Deus os abençoe e até amanhã, se for da vontade do Senhor. Fiquem com Deus, tenham um bom dia. Obrigado pelo carinho de vocês, pelas palavras de vocês, por esses testemunhos que deram aí, tá bom? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vamos seguir caminhando. Deus te abençoe. Até amanhã.